Olá, quero deixar uma mensagem. Eu fiz até uma enquete do tema aí que venceu, que é proteção que o maligno não lhe toca. E isso funciona na minha vida. Isso que eu vou falar. Então, que você possa ser edificado e que Deus possa te proteger, né? Então, algumas vezes você já deve ter ouvido a pessoa te convidar, que você está passando um momento difícil na vida, né? Aí a pessoa vai lá e te convida, não, vamos em tal lugar, que lá eles vão fazer algo com você, e aí essa inveja, você vai sentir paz, vai ser protegido, e aí às vezes até se sente uma sensação, entre aspas, de paz, mas depois tudo volta de novo e parece que volta pior. E aí eu te pergunto, que proteção é essa? Então, não vou citar nomes aqui de religiões, mas eu vou citar a Bíblia, que ela é luz, né? Ela é luz. A gente não pode esconder a luz, né? A gente não se esconde nada. A luz, na verdade, ela não fica embaixo ou escondida, ela tem que ficar em cima para que todas vejam, né? E a palavra de Deus é luz, né? Então, quero falar dessa luz, dessa palavra, dessa proteção também que funciona na minha vida. E aí tem outras ocasiões também que a pessoa ela compra alguma coisa ungida, né? Alguma bugiganga ungida, o martelo da justiça para você ganhar a causa, né? Uma causa do advogado, a corda que amarra Satanás, o lenço que não cura. E certas bugigangas aí que esses falsos apóstolos vendem, que eles vendem ilusões, eles lucram em cima disso. Então eu estou aqui para dizer que a verdade, né, dizer da verdade, que a verdade ela liberta, porque a mentira te aprisiona. E essa verdade que funciona na minha vida pode funcionar na sua vida também. Então tem dois tipos de pessoas que vão assistir esse vídeo: aqueles que são meus amigos familiares, que querem ser edificados por essa palavra, e aqueles que querem ter proteção para sua vida. Talvez você nunca ouviu sobre isso, mas eu quero que você seja edificado, fortalecido e guiado por essa direção, para essa palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, está escrito o seguinte: sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Olha a chave aqui. Nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Irmão Elias, eu nunca fui numa igreja, eu não li muita Bíblia, não estou entendendo o que é ser nascido de Deus. Primeiro passo: reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isso está escrito em Salmos. No mesmo livro de Salmos está escrito que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, como ser nascido por Deus? Como ser alguém que Deus se agrada, né? Como ser alguém escolhido por Deus? Como ser alguém que Deus tenha prazer? É bem verdade que talvez você não saiba, mas está na Bíblia que nem todos, né? Uns são criaturas e outros podem ser filhos de Deus. Qual a diferença da criatura e do filho de Deus? Tem um versículo que está escrito em João, na carta de João. Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles, o quanto ele que recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas espera aí, todos nós não somos criaturas de Deus? Todos nós não fomos gerados por Deus? Sim, mas a escolha está diante de mim e está diante de você. Se você quer agradar a Deus, né? Reconhecer Jesus como Deus, porque Jesus é Deus. Eu posso estar falando outro tema sobre a Trindade, sobre, né, no começo, só uma pincelada aqui da Trindade. Quando Deus diz, façamos os homens conforme a vossa imagem, conforme a vossa semelhança, está no plural. E aí Deus falou para o povo de Israel que somente adorará o único Deus, tal. Eles não tinham naquela época a revelação da Trindade. A partir do Novo Testamento nós vemos mais claro a Trindade. Seria tema de outro vídeo. Mas quero dizer o seguinte: que se você reconhecer Deus e seus caminhos, Ele vai reconhecer você como filho. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Peça direção para Deus. Fale com Deus, fale com Ele, está disposto a ouvi-lo, a te fortalecer, não é assim? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem alívio,
tem renovo, tem direção, ele tem força para te dar. Então, como ser nascido por Deus? Então você precisa saber que ele tem o poder de perdoar todos os seus pecados. O primeiro passo que eu quero deixar aqui é que ele tem... Você reconhece o perdão de Deus? Você aceita o perdão de Deus ou você acha que você é merecedor? Eu vou dizer uma parábola, a parábola do perdão. Essa parábola, certo homem, ele foi punido com sentença de morte. O governador mesmo puniu ele, o juiz, né, na época tal. Na época do faroeste, bem antigo, né? Aquela época que o pessoal enforcava. Ele foi punido com, né, com punição de morte. E aí, o governador, o povo foi falar com o governador, olha, perdoa ele, não faz isso, toma essa decisão aí. E aí as pessoas, de tanto insistir para o governador, ele foi lá e falou, tá bom, eu vou bater um papo, antes de perdoar, antes da carta de perdão para esse rapaz, eu quero conhecer ele. E aí esse governador se vestiu de um líder religioso e foi até a cadeia. Então não estava com o governador, ele estava com um líder religioso. Pegou uma Bíblia, chegou lá, aí conseguiu adentrar lá dentro, vestido de líder religioso. E aí esse homem, né, que estava com a sentença de morte, foi falar com ele, quer dizer, ele foi até o encontro dele. E ele não queria falar com ele, não quero falar com você, não, eu tenho algo importante aqui, eu tenho algo na Bíblia, algo, né, dentro da palavra de Deus, algo importante para te dar, que pode ser interessante para você. Ele falou, eu não quero ouvir o que você quer falar. Começou a cuspir nele, começou a querer bater nele. Ele falou, sai daqui e tal. E aí, então, quase que ele levou uma surra, né? Que aí esse governador teve que se retirar, fingindo de líder religioso. E aí, quando ele foi embora, o governador vestido de líder religioso, o carcereiro pegou e falou o seguinte, acabou explicando para ele, olha, você acabou de perder a sua carta de perdão, a sua carta de que você seria livre. Ele, por quê? Porque aquele homem que veio aqui não é o governador, ele está disfarçado de líder religioso. E aí, quando foi o dia da sentença da morte dele, ele teve que deixar as palavras para ele, né, como padrão, né? Quais são as suas últimas palavras? E aí ele pegou e falou, gente, eu quero falar o que pode ser importante para vocês aqui. Eu vou morrer não pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer hoje, em poucos minutos, mas não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Então, o que eu quero, moral da história? Tem uma carta que está diante de mim e de você, essa carta de perdão. Mas é você que aceita ou não. É você que aceita ser perdoado por Deus ou não. João Batista diz, eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O único que tem o poder de te julgar e ainda escolhe te perdoar se você quiser se permitir ser perdoado por ele. Em outra carta, na Bíblia, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ele tem o poder de te perdoar, ele tem o poder de te purificar. A escolha é sua, se você quer ser purificado, perdoado, amado, ter esperança com ele de uma nova vida, ou se você quer continuar na prática do pecado. Então, em 1 João, capítulo 5, versículo 18, está escrito o seguinte, sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, o maligno não pode tocar nele. Qual que é a chave aqui? Nascido de Deus e não vive uma prática do pecado. Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará do quê? Do pecado. É bem verdade que você talvez já ouviu algum versículo na Bíblia, harmonias, mas está escrito lá que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E agora? E agora que Jesus ele tem um poder de nos renovar a aliança com Deus, através do sacrifício dele na cruz do Calvário. O que gerou morte para ele, gerou vida em nós. E é interessante que Deus ele entregou algo mais valioso que ele tinha, que foi o Filho dele. Ele entregou o Filho. E Jesus entregou o mais valioso que ele tinha, que era a vida. Por amor a mim e a você. Ele entregou um bem mais precioso, que foi sua vida. O que não faremos em prol daquele que entregou o melhor para nós? Nos renderemos a Ele? Reconheceremos Ele em todos os nossos caminhos? Não é isso que o Salmo diz? Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Então, para ser nascido de Deus, você precisa ter um encontro com Deus, ter experiências com Deus. E se você o buscá-lo, você encontrará. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, não é assim que a Bíblia fala? Então, se você buscar Deus, Ele vai te encontrar. Ele vai ter um encontro com você. Então, primeiro ponto, se você não teve encontro com Deus ainda faça essa oração para Deus. Deus,
Eu quero ter um encontro contigo. Comece a ler a palavra. A Bíblia diz como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a palavra. Então, como você ter uma vida santa, uma vida não que você não vá pecar, que você não vá ser escravo do pecado. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, o pecado não te domina. O processo de conversão é mais rápido, o processo de transformação não é do dia para a noite. É claro que você vai... Todos nós temos uma luta diária contra nós mesmos. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Deus não procura homens perfeitos, mas Ele procura homens que querem agradá-lo, homens que estão lutando contra si mesmo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, carregue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Devemos negar a nós mesmos. Negar o quê? O pecado que habita dentro de mim. Eu ainda tenho um pecado dentro de mim, mas eu não sou dominado pelo pecado porque eu fui liberto pelo pecado através de Jesus. Né? Citando esse versículo novamente. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado e do mal. Porque o inimigo só encontra... Não é isso? O inimigo não pode tocar quem não tem uma prática do pecado. O inimigo não pode tocar quem não vive uma vida de pecado, mas quem vive uma vida de renúncia diariamente, quem busca agradar a Deus. Amém? Então a sua maior proteção é você ser nascido por Deus e você vencer o seu eu interior, o pecado que habita dentro de você. E Jesus, ele te dá força para você vencer. Amém? Então tem dois versículos que eu quero finalizar. Um que está em Tiago, que é: confessai vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sejais curados. Confessar pecado não é errado. O errado é fazer o inverso, que está escrito em Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Quer ver a pessoa não prosperar? Ela encobrir a transgressão. E quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, porque existem muitas pessoas que só têm dinheiro, a única coisa que elas têm é dinheiro, mas não tem esperança, não tem fé. E aí entra naquela parábola do rico, né? O rico que falou: agora eu vou gozar da minha vida, agora eu vou... aquieta a minha alma, que agora eu vou aproveitar de tudo que eu construí. Mal sabia ele que a morte estava chegando. E o que ele fez para Deus? Então, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Repito o versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Confesse seu pecado a Deus agora. Todos os dias, a oração do Pai Nosso não é: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão? Então, se você também quer ser perdoado por Deus, perdoe o próximo, porque ele é pecador igual a você. A não ser que você não tiver pecado, aí você pode atirar a primeira pedra. Então, como ser protegido por Deus? Ter um encontro com Ele, ser nascido por Ele, ser chamado filho de Deus, amigo de Deus. E através do poder dele você vai vencer o pecado. E o maligno não vai te tocar. Porque o maligno precisa, o poder das trevas precisa para tocar alguém, é algo chamado pecado. Mas quando pelo poder de Jesus você vence o pecado, você não é escravo do pecado, o inimigo não pode relar um dedo em você. Amém? Que essa palavra possa te fortalecer, possa te guiar, possa te direcionar. E que eu quero deixar uma oração. Antes de orar, peço para você compartilhar esse vídeo para quem tem medo, para quem se sente seguro, para quem precisa ouvir essa mensagem. Algum amigo seu, encaminha para o seu amigo familiar que quer ser protegido por Deus. E eu quero orar, vamos orar. Senhor, quero orar por cada pessoa que está nesse vídeo, que ouviu essa mensagem, que essa pessoa possa ser edificada, fortalecida, guiada por Ti, e que Tu possa guardar os seus caminhos, Tu possa proteger, meu Deus, essa pessoa e sua família, que ela possa ter a certeza da esperança que é em Ti, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua proteção, meu Deus, que não há nada que Tu não possa, não há nenhum inimigo, meu Deus, que Tu não possa vencer, pelo contrário, todos os seus inimigos cairão por terra, meu Deus. Como diz a Tua palavra, onde está a morte, a Tua vitória. E Jesus Cristo, que é o autor da vida, Ele morreu e a morte não pôde o detê-lo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a esperança que nós temos é essa, que através do Teu Filho, Jesus Cristo, nós conseguimos alcançar o perdão e nós conseguimos, através do Teu poder do nome de Jesus,
vencer aquilo que está dentro de nós, que é o pecado, meu Deus. Através do teu poder, meu Deus. Eu oro por cada vida que está ouvindo essa mensagem, que tu possa ser com cada um, fortalecendo, guiando, despertando quem está dormindo, levantando o caído, dando força ao fraco. E meus amigos na fé também continuem sendo fortalecidos, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.